E aí, pessoal, como vocês estão? Gostando do curso? Essa, então, é a aula inaugural do módulo Técnicas BV, ou Técnica BV Provas Orais. Nesse módulo, eu vou tratar em 3 ou 4 aulas, perceba, nós estamos gravando todas essas aulas de maneira exclusiva para o curso. Então, algumas coisas, alguns aspectos que eventualmente ou não ficaram bem compreendidos, ou que, de repente, para vocês demandar um pouco mais de detalhe, um pouco mais de aprofundamento, é a partir daquela troca que eu já disse para você no lançamento, que nós vamos ter nos grupos, é que vocês vão também nos alimentar com essas expectativas e a gente vai tentar construir, desculpem, ao longo desse ano todo, um curso bastante completo e com certeza vai ultrapassar em muito as 20 aulas que nós prometemos no lançamento. Tudo bem? Então vamos começar aqui hoje com nossa primeira aula sobre técnica BV. Revisar ou estudar é o questionamento. Então, a partir da nossa perspectiva de preparação para a prova oral, essa primeira pergunta, ela inaugura uma reflexão que é imprescindível que você faça. E é uma reflexão muito individual. Por quê? Para que a gente pense, lembra naquela ótica da lógica invertida do desempenho? Aqui, responder de maneira eloquente, responder argumentando, responder e encantar meu examinador com conteúdo jurídico. Lembra daquela aula? Aquilo parte de uma premissa em nível de conteúdo da consequência da reflexão. Aspas, eu compreendo ou decoro. Essa reflexão que você vai fazer de maneira honesta e genuína para chegar a uma conclusão ou em um ou outro sentido. Eu compreendo o instituto jurídico, e vamos pegar aqui o exemplo de novo do casamento, ou eu memorizei eventuais premissas, certos significados ou certas aplicações práticas para aplicar na minha prova. Que, como regra, uma vida toda foi sempre pela via escrita. E a resposta a essa pergunta, ou o resultado dessa reflexão, pessoal, e por isso tem que ser honesto, você tem que ser honesto com você mesmo nesse momento em que você estiver refletindo sobre isso, ele vai te dar o direcionamento para o próximo passo, que é justamente adaptar aquilo que você tem em nível de conhecimento para verter aqui no vernáculo verbalizado. Ou não. Isso se nós estamos falando que a resposta primeira fosse a compreensão do instituto. Eu compreendo, eu entendo o casamento. Eu, eu internalizei os significados, não só normativos, mas os significados em nível de contextualização, históricos, a importância dele num âmbito mais social do que propriamente jurídico. E isso me permite ter uma linha de raciocínio bastante definida, bastante tracejada do que seria o casamento. E, em razão disso, meu acesso ele se torna quase que intuitivo. Isso em relação à resposta que compreende. Porque a resposta à reflexão que decora, ou a reflexão que... Não, olha, eu meio que memorizei, porque é forma de extinção do casamento e divórcio, porque na pergunta de prova objetiva a gente tem ali algumas questões bastante clássicas. Eu tenho uma compreensão rasa sobre casamento, só que eu não tenho uma condição de raciocinar juridicamente a respeito do instituto, do porquê ele é tão importante, ou do porquê o significado dele é a partir de uma contextualização, em por que se fala casamento religioso, que religioso, quando eu faço a retrospecção, eu encontro ele como sendo um instituto, ou como sendo ali uma liturgia que tem lá o seu viés, né? Tem o seu espectro social, de tradições, de costumes, mas eminentemente litúrgico religioso, porque dentro das construções sociais históricas, a igreja participava muito ativamente desses arranjos e rearranjos sociais. E isso legitima o fato da participação da igreja durante muito tempo, ou da exclusividade da igreja em relação ao instituto, que durante muito tempo foi eminentemente religioso, e que, no caso do Brasil, só após a transição, ou com a transição do Estado absolutista, né, do Império para a República, é que, de fato, o Estado se apropria do Instituto
transforma ele ali num instituto jurídico e retira da igreja. Porém, reconhece a legitimidade, mantém o casamento religioso, dá a ele efeitos civis, ou casamento religioso com efeitos civis, em função de toda uma construção cultural histórica importante para a sociedade. E, novamente, tal como eu disse numa outra aula, isso não significa, ou compreender isso, estabelecer linhas cronológicas, contextualizar institutos dentro desse estudo de preparação, não significa utilizar dessa base argumentativa para construir ou responder questões de prova oral. Isso tem que ficar bastante claro. A gente está tentando, eu estou tentando assim explicar para vocês que essas estratégias e esses métodos que vão tentar historicizar ou buscar significados para os institutos jurídicos abstratos antes dessa consolidação prática aqui, é um processo neurolinguístico. Nós estamos otimizando funcionalidades cognitivas. O nosso cérebro processa melhor a informação quando nós historicizamos, quando nós colocamos imagens, emoções, sentimentos. Quando essas informações são processadas com essa gama de temperos, ela se consolida no tempo de maneira muito mais significativa. Daí porque eu uso storytelling. Daí porque essa insistência em colocar vocês para falarem durante muito tempo. Porque a gente está dentro de um processo, querendo ou não, de reprogramação neurolinguística na aprendizagem, que a rigor, durante décadas e décadas, foi tão somente memorizante pela memória de curto prazo. Eu decoro, memorizo para aplicação de prova. Essa é a razão pela qual meio que você tem que sempre começar do zero. Porque a retenção desse conhecimento, ou desse pretenso conhecimento que eu faço para aplicação em provas escritas, ele se baseia num sistema que não pressupõe a compreensão. Não quer saber se você sabe efetivamente, quer saber se você sabe marcar um X. A discursiva ali com um pouco mais de complexidade, mas querendo ou não, a gente sabe que a consulta ali, a coisa meio que ela se auto-resolve. Então, essa primeira premissa, pessoal, da reflexão do compreensão ou decorar, para te levar a quê? Para te levar a uma decisão. Que para as técnicas BV, somente pode ser uma. Se eu não compreendi, então não é um caso de revisar. É o caso de estudar. E aqui eu divido revisão e estudar nesse sentido. Eu reviso algo que eu já estudei ao menos uma vez. E estudar, desse ponto de vista, é compreender o instituto. Eu estudo as bases de conceito, estudo as bases de significado, que para o direito é parte geral, a introdução, a contextualização histórica. A mens legis do instituto. Ora, por que o legislador disciplinou essa matéria dessa forma? Tem uma razão. E o significado alimenta essa atmosfera, ou constrói o pilar, o fundamento, para que a aplicação normativa ocorra. E aí a aplicação normativa passa a não ser mais um fim em si mesmo. Ela não é mais só abstrata. Por quê? Porque a gente está colocando aqui uma argamassa, eu estou colocando aqui uma base, uma cola, para que quando o gatilho da aplicação normativa for provocado, o acesso dá pelo significado. Então, vai ser o meu atalho para poder, naqueles segundos iniciais, ter uma condição de buscar o primeiro gatilho, que geralmente o de significado ele vai otimizar o meu acesso, e depois eu ataco na frente, porque ele dá base de significado, puxa o próximo, que puxa o próximo, que puxa o próximo. E se eu coloco isso dentro de uma cadeira historicizada, então contexto, parte geral, significado, emoção tem significado, tem legitimidade para mim, religião, bases sociais, filosóficas, religiosas. Estado absolutista, transição no Brasil, no caso, república, Estado se apropria, separa a igreja do Estado, casamento civil, mantém o religioso, tradições, cultura. Isso vai puxando a cadeia de informações e o meu acesso ele se torna mais intuitivo, mais veloz. Não vou dizer que ele se torna intuitivo,
mas ele vai ter um tipo de aplicação, uma funcionalidade cognitiva diferenciada daquela que vai tentar rememorar o conceito, ou rememorizar o conceito. E, de repente, o recorte que me é apresentado não é suficiente para responder a pergunta de prova. Percebem? Essa reflexão é o primeiro passo. Porque se você não compreende, você não revisa. Você precisa estudar o instituto. E aí, talvez, e aqui é o segundo ponto, já na segunda parte das técnicas, do material, próprio ou de terceiro. A banca virtual tem o seu próprio material. Todo curso tem. Para servir, pessoal, de um material de revisão pontual. É o mundo ideal? Não. Por quê? Porque para a prova oral, o mundo ideal é que você revise pelo seu próprio material de revisão. Aquele que, em tese, você construiu ao longo da jornada. De quê? De estudo. E aqui está um ponto que para mim parece bastante claro. E que já aconteceu comigo enquanto candidato em algum momento. É que por vezes a gente chega numa certa altura e tem a impressão que, sabe, a coisa foi acontecendo, eu fui ali dentro das estratégias, consegui avançar nas provas. Ok, eu fiz as provas, eu fui aprovado. Tenho uma noção, mas é uma noção rasa. E ter uma noção rasa, quando se trata de institutos jurídicos, eu posso até, de repente, suprir esse, não pequeno, mas esse nível de conhecimento, às vezes não tão aprofundado numa prova escrita, a partir de uma consulta à legislação. A partir de uma reflexão, de repente, ele um pouco mais prolongada. Eu tenho tempo para pensar no assunto. E, de repente, eu rememoro uma súmula, eu consigo rememorizar uma corrente doutrinária importante. O ponto é que na prova oral você não tem tempo. Não tem tempo. Então, se a minha percepção é rasa e eu não consigo ter esses acessos velozes, e se a densidade do conteúdo não me permite construir uma resposta que vá minimamente atender meu examinador, eu preciso tomar uma decisão aqui. Que é, talvez, e eu não sei se esse é o seu caso, por isso que quem tem que fazer essa reflexão é você, talvez seja o caso de voltar e estudar as bases. E aqui num exemplo bem clássico, a gente está numa arguição sobre emancipação, sobre contratos, sobre casamento, e aí eu pergunto natureza jurídica de emancipação, por exemplo. E a pergunta de natureza jurídica, por si só, ela já é absolutamente sequestrante. É uma pergunta que, para algumas questões, ela não faz muito sentido, né? Ou ela não a gente não consegue buscar essa natureza de imediato. Para outras, ela até é bastante assim, elucidativa. Ela tem uma legitimidade ali e uma ligação até próxima do instituto que está sendo questionado. Mas ela não consegue, o candidato não consegue acessar ela em si mesma, né? Por quê? Porque, a rigor, o estudo e essa revisão, a memorização, ela vai ser recortada em questões conceito e casamento ou conceito e emancipação. A hipótese de cessação da incapacidade e acabou. Aí qual é a natureza jurídica? Ferrou. Aí porque dentro daquilo que a gente trabalha aqui, qual é a técnica que eu sugiro como uma regra para estudo e revisão? Se eu não estudo e não reviso dessa forma, não vai acontecer. Eu vou, estudo o conceito de casamento, ok, vínculo jurídico, blá, 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 STF, pessoas. Aí eu vou estudar a natureza jurídica, isso aqui. Não. Você aproxima a parte conceitual da natureza jurídica. É tipo, não importa a pergunta, querido, se é conceito e casamento, se é conceito e alienação fiduciária, se é conceito e testamento. É conceito mais NJ. Você padroniza um estudo e revisão. Se sabemos que as perguntas são eminentemente conceituais, vez ou outra ali vem uma questão prática, que a gente vai ter que raciocinar para, de repente, apresentar uma lógica de resultado, né? Apresentar uma construção de um argumento que vai resolver uma equação jurídica.
Mas, via de regra, as perguntas são conceituais. Queridos, se as perguntas são conceituais, como é que eu tenho que estudar? E se eu sei que, como regra, a pergunta conceitual quase sempre vem antecedendo a pergunta da natureza jurídica, ou seja, que, como regra, a pergunta subsequente vai ser qual é a natureza jurídica do instituto, se a prova oral é de direito ou é de um concurso jurídico, qual que é a conclusão lógica que a gente chega? Que nós vamos estudar e revisar conceitos atraindo natureza jurídica. Ou eu estudo, reviso e treino conceitos de prova fazendo ganchos com natureza jurídica. Mas César não foi se perguntou, para quê? Para evitar a pergunta da natureza jurídica. Ora, é óbvio. Mas eu conseguiria responder, César, que a natureza jurídica do casamento é contrato mais instituição, que é mista e blá blá blá, não sei o quê. Tudo bem. Só que a gente não está falando de acessos velozes, isso não demanda energia. Durante uma prova oral, a gente faz muito raciocínio e dentro daquela atmosfera emocionalmente muito instável. Se eu tenho como poupar energia e, de repente, dar a resposta que o meu examinador quer, e dentro dela já puxar a natureza jurídica, tipo, para que a natureza jurídica seja a composição, de repente a cereja do bolo da minha resposta, eu não estou fazendo nada de extraordinário. Nada. Eu estou fazendo um arroz com feijão aqui, mas eu estou fazendo bem feito. Temperadinho. Tá gostoso. Mas eu consigo, César, responder a pergunta de natureza jurídica. Faça isso numa atmosfera emocionalmente instável. E veja como que é responder a uma pergunta de natureza jurídica sozinha. É muito ruim, pessoal. É muito ruim. É doloroso intelectualmente. E se você comete um equívoco, quer dizer, se eu tenho como me acautelar de certas situações, acautelar disparos de ansiedade, e de repente a estratégia de colocar conceito mais NJ faz sentido para mim, e eu estudo dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou me acautelando de armadilhas. Eu quero responder o menor número de perguntas possível. Eu não quero uma pergunta de natureza jurídica sozinha. Essa pergunta é destruidora de candidatos. E eu faço isso há 4 anos aqui. Acho que eu já fiz essa pergunta algumas centenas de vezes. É impressionante como ela é bloqueadora por si só. Ela é bloqueadora por si mesma. Percebem? Material próprio de terceiro. Então, respondendo a essa pergunta inicial, você pode chegar à conclusão, eu não estou dizendo que o material de terceiro não resolve, ou que ele não pode. Se o estudo está compreendido, olha, o material BV, ele é suficiente para que você revise. Só que eu estou revisando algo que eu efetivamente compreendi. Agora, se eu preciso estudar, aí não é que material da BV, nenhum material vai resolver. Ou o único material que vai resolver serão os livros, né? A doutrina. Eu sei que existe uma... Ah, porque não precisa para doutrina e tal. O estudo de compreensão, esse estudo de consolidação, e daqui a pouco, e na próxima aula a gente vai falar de gatilhos e tudo mais, esse estudo de consolidação, ele é um estudo de quê, do ponto de vista cognitivo? Ele é um estudo de médio e longo prazo. Ele é um estudo de memória, e não é que nós não utilizemos a memória nesse sistema, mas é uma memória de médio e longo prazo. É uma memória consolidada. A minha memória de gatilhos, ela vai me permitir continuar acessando aquelas bases de significado do conhecimento sobre aquele instituto por muito tempo. Aquele conhecimento vai passar a me pertencer. Eu não vou usar a minha memória de curto prazo, que, invariavelmente, vai se perdendo conforme o tempo passa. Não, eu quero que o tempo passe, mas que o conceito de casamento, a natureza jurídica da emancipação, e, enfim, tudo aquilo que é importante para a minha prova oral, ou para esse escopo do meu concurso, para esse tipo de concurso que eu estou fazendo, seja magistratura, Ministério Público, eu quero que esse conhecimento se consolide no tempo. Eu quero ter condições de, a partir das revisões, suprir lacunas pontuais de conteúdo, de uma atualização normativa relevante, de uma jurisprudência superior importante. Agora, as bases de significado, as bases de estrutura, a parte geral, a parte principiológica, a mens legis dos institutos, isso não vai mais embora. É seu. E isso automaticamente faz o quê com você? Do ponto de vista psicológico ou psicoemocional?
Estabiliza. Quando estabiliza, o que acontece? Você se empodera. Você fica confiante. Ou você desenvolve, a partir dessa metodologia, uma autoconfiança em relação ao conhecimento que você tem. E isso para provar é o quê? Imprescindível. Por quê? Comunicação de autoridade. Comunicação de controle emocional. Perfeitamente, excelência. Daí, inclusive, no Código Civil 16, o casamento era a forma exclusiva de constituição de família. O que, a partir da releitura feita pela Constituição de 88, há uma quebra nesse absolutismo e ele passa a continuar figurando como uma das modalidades de constituição de família ao lado da união estável e de outras formas alternativas, tais como previsto no artigo 226 do texto constitucional. E a coisa acontece. Você improvisa, está confiante, sabe que sabe. E é aquela ideia do farsante mitiga. E você se coloca na atmosfera de treinamento, passo a passo, passo a passo, consolida, vivencia as experiências, técnica, retórica, trânsito argumentativo, quebra de ritmo, pausa de curiosidade, silêncio de eloquência. E a coisa acontece. Percebem? Terceiro passo. Protagonismo do aluno, aqui de base pedagógica construtivista ou pluricolaborativa. É a forma como você se posiciona diante do conhecimento. Que, como regra, durante décadas também, ou durante um bom tempo, o posicionamento do aluno, ele majoritariamente é passivo. Eu me sento na frente do professor, ou da videoaula, ou do livro, e retenção de conhecimento. O professor é a fonte, e eu sou o vaso, né, ali, o copo, e o conhecimento é transmitido dentro de um sistema pedagógico clássico. E já foi rompido há muito tempo, inclusive, né? Piaget escrevia isso na década de 70, 80, salvo engano. O problema é que os sistemas educacionais no mundo, né, salvo aí raras exceções, eles insistem em uma modalidade, porque mais simples, porque mais fácil, porque tem menos custo, não sei, por N motivos, em reiterar um modelo sabidamente fracassado, ou sabidamente ineficaz do ponto de vista da aprendizagem. Da aprendizagem ao ponto pirâmide de Glasser. Glasser é um psicólogo norte-americano. Que ao estudar a forma como nós aprendemos, ou a partir das ferramentas que nós utilizamos para aprender, com sua pirâmide, que não é do Kelsen, é de Glasser, em que ele coloca níveis de eficácia nessa pirâmide, eficácia da aprendizagem a depender da tipologia de ferramenta pedagógica que você utiliza. E ele chegou a uma conclusão bem interessante. O nível de eficácia daquilo que eu aprendo apenas vendo ou ouvindo, isso individualmente, né, de maneira separada, ou apenas lendo no passivo, pode ser até de 7 a 8 vezes menor do que o nível de eficácia daquela aprendizagem que pressupõe leitura, escutar e protagonismo de debate, fala, crítica, reflexão, provocação, oratória, comunicação. Grupos pluricolaborativos. Várias pessoas falando a respeito de algo, ou dando as suas impressões, uns falando para os outros, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. 70 a 90% de eficácia daquilo que eu internalizei no passivo. Olhem a importância disso. E o que a gente fez na BV nesses 4 anos? É basicamente essa aplicação prática da pirâmide de Glasser. Estuda no passivo, libera material uma semana antes, vem, bancas, arenas, simular arguição. Mas não simular arguição. E o dia que vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso regular, ou um training, ou mesmo um curso voltado para algum tribunal da BV, vocês vão perceber isso. É o protagonismo do aluno que lê, que para, pensa, faz a reflexão sobre o Instituto a fim de legitimar significados, projeta as questões de prova enquanto está estudando
no passivo, pensa, projeta, tenta antecipar situações, planifica. Ele começa a entender que planificar esses gatilhos de significado ou gatilhos de entradas podem corresponder, por exemplo, a entradas em questões específicas. Ele planifica esses gatilhos. Teremos aula de gatilhos depois. E, por fim, ele pratica. Depois ele pega tudo isso e fala. Repete. Se coloca numa atmosfera que meio que estimule gatilhos de ansiedade para poder usar ferramentas de controle emocional. Ele simula situações muito semelhantes àquelas que ele vai enfrentar quando de sua prova oral. E, de repente, a coisa muda, pessoal. De repente, ele se percebe falando sobre o direito de uma maneira livre, improvisando esse argumento, e aí as ferramentas de retórica começam a fazer sentido. Ele, ao se ver falar sobre aquele instituto, se empodera de confiança, passa a acreditar no processo de desenvolvimento da habilidade, e aí a bicicleta anda. Aí eu tiro as rodas e a bicicleta vai embora. Em resumo, nesse sistema aqui L5P, que é o sistema mais eficaz, em nível de quê? Eficaz em nível de quê? De consolidação. Não de decoreba. Consolidação do aprender. Do aprender dele. O casamento não vai mais embora. A teoria mista nunca mais vai embora. O contrato, e aí, daqui a pouco, aí começam as brincadeiras, tipo aquelas que às vezes eu faço com vocês. Falei do casamento, portanto, excelência, é possível dizer que o casamento é essa simbiose entre contrato na forma e instituto em seu conteúdo. Aí você começa a brincar com as ferramentas de retórica. Simbiose, expressão, palavra de experiência virtual de junção. E você se vê construindo, você se vê sendo um pouco mais criativo, você se vê colocando as estruturas de maneira adequada, a fim de conduzir argumentos, usando as quebras de ritmo, cadência de fala. Aí você vai em busca do teu melhor perfil. Mas percebam que para que a gente chegue lá no final, olha a importância de passarmos por essas reflexões. E, pessoal, isso se de fato o que eu quero é estourar nota. Se de fato o que eu quero é desempenhar na prova. Porque se eu estou em busca de um 6, de um 5, de um 7, apenas para ser aprovado, olha, eu acho que decorar ainda até vale. Tentar decorar tudo. Ah, não vou responder uma meia dúzia de questões ali, mas eu acho que assim, menos que 5 é muito difícil alguém tirar em prova oral. Só o fato de estar ali, o fato de você, né, estar ali utilizando ali de algum tipo de ferramenta, aquilo já está sendo considerado. Agora, esses que buscam os topos de lista, eu quero, para além de entregar o conteúdo, eu quero encantar. Eu quero que ele enxergue em mim o perfil do notário, do registrador, do juiz de direito, do promotor de justiça, do defensor público. E para isso, eu tenho que me investir nesse meu melhor desempenho, que pressupõe vernáculo, capacidade argumentativa, raciocínio jurídico, mas, sobretudo, uma comunicação não verbal de tranquilidade, sabe, de segurança a respeito daquilo que eu estou dizendo. Olha a importância disso para a prova oral do magistrado. Ele tem que responder as questões de prova e ainda se manter num estado de neutralidade, de mansidão ali, né, de, de serenidade, que é quase incompatível com a própria proposta de prova oral, né? Mas eles estão avaliando também isso. Daí porque esse passo aqui é importante. E por fim, pessoal, para terminar essa nossa aula de hoje, o storytelling significa como fazer isso, César? Como que eu consigo me estabilizar dentro do instituto igual ao casamento? Aí é o que alguns insistem em não entender quando eu falo, mas é usar a técnica do storytelling que nós já tivemos a aula para buscar os significados. E que significados são esses aqui, pessoal? Aqui a gente está falando de mens legis, ó. Por exemplo, a mens legis, que nós tratamos naquela aula da mens. Nossa, ficou horrível isso aqui, peraí.
fazer um curso. Isso aqui para aprender. Ó, escrever assim, mens legis. O que é mens legis? A mens legis é a exposição de motivos, né? Da lei. Exposição de motivos. Ou mensagem do Poder Executivo, no caso de uma medida provisória. Ou seja, a causa de legislar. Nem sempre vai ser necessário voltar para a exposição de motivos. Às vezes vai ser necessário ir para o contexto histórico. Por exemplo, da criação do Instituto da Multipropriedade. A turismo, função social da propriedade, a ideia de o conceito tradicional de propriedade na perspectiva liberal clássica, apenas de titularidade, ou na perspectiva do sistema capitalista, né, do sistema capitalista de produção, de acumulação de capital. Olha, a multipropriedade, tudo bem que ela bebe um pouco nessa fonte também, né, porque você vai exponenciar lucros, né, e ganhos dos detentores desses imóveis. Mas ela tem um espectro também ali axiológico importante. Talvez eu não tivesse condições de passar uma temporada viajando em um apartamento ou em um lugar, um hotel X. Olha, mas por conta da multipropriedade, eu, de certa forma, criei um nicho de mercado para esses imóveis, que em muitos casos estavam num nível de ociosidade incompatível com a função social, e de repente você coloca ele ali à disposição para o uso, que é o motivo pelo qual, ou a razão pelo qual a propriedade existe. Ela precisa servir de utilidade para algo, sob pena de quê? Uma desapropriação, por interesse social, por utilidade pública, né? Olha as áreas rurais, os latifúndios. E quando você faz essas associações, o Instituto ele deixa de ser absolutamente abstrato. E ele passa a ter o quê? Significado. E quando tem significado, o acesso não é pela abstração, pelo raciocínio, sabe, apenas executivo. Essa associação passa pelo sentimento, por quê? Porque se você entende a multipropriedade, consegue fazer essa perspectiva mais funcionalizada, consegue ver Portugal e Itália, você consegue ver na multipropriedade significados que, de certa forma, se conectam com aquilo que você pensa, ou não, às vezes, mas com aquilo, você se sente bem ao compreender. Quando você compreende o Instituto, você se sente bem. Pô, legal, verdade, fato. Quando a gente descobre algo, quando nós compreendemos como um determinado instituto funciona, a gente se sente bem, poxa, entendi. E quando você compreende isso, faz a sua estrutura, constrói o seu storytelling sobre o instituto e você instrumentaliza e protagoniza, você protagoniza esse storytelling, você cria uma trilha na sua cabeça. A gente não está enxergando isso, meio que vocês têm que acreditar no que eu estou falando aqui. Mas nesses últimos quase 4 anos, foi o que a gente viu acontecer. E ao criar essas trilhas, e a neurociência fala exatamente isso, o Dr. Marcelo Rocho fala exatamente isso, você meio que carimba essas trilhas, você cria blocos de significados na sua mente, e a partir da experiência prática de cognição, de aplicar, de protagonizar um conhecimento que antes era eminentemente abstrato, você se apropria desse conhecimento. Agora ele é seu. Ele não é do Tartucci mais só. Ele não é do Cristiano Chaves. Ele não é só do Nelson Rosenwald. Ele é seu. Você protagonizou. E ao protagonizar, quando você termina, e por isso do meu estímulo, e por isso da minha insistência em fazer com que vocês tenham experiências cognitivas positivas, não é passar a mão na cabeça, porque ao ter uma experiência cognitiva positiva com a multipropriedade, você sente sensações, reações químicas dentro do seu corpo, invariavelmente ligadas aos hormônios da felicidade, oxitocina, endorfina, que são os mesmos hormônios de quando nós temos uma sensação em relação a um grande amor, ao filho, ao animal de estimação. São sensações boas, e aí nós criamos memórias emocionais com aquilo que eminentemente era frio e abstrato.
a multipropriedade. E isso muda toda a história do jogo.